Prova de vida. Vamos hoje apresentar mais uma prova de vida da série que interrompemos. Estivemos a fazer uma coisa parecida ultimamente na Universidade de Eugênio de Andrade, mas voltando ao esquema anterior, até devido aos problemas que nós estamos a passar com o vírus, hoje vamos fazer a prova de vida, que eu chamo mais prova da vida. E é hoje sobre o Dr. Jaime Milheiro, meu querido colega, que ele gosta de se nominar analista de interiores, que é o título de um dos últimos livros, dos muitos que ele tem escrito. Escolhi, em vez de estar diretamente ligado a esta conversa, duas pessoas que eu acho que são as pessoas ideais para vasculharem o trabalho e a obra do Jaime Milheiro. São eles o jornalista Jorge Cordeiro, escritor. Ele diz que não é poeta, mas também é poeta, basta escrever, tem um livro editado, e que penso que vai ser um elemento que temos também feito outras conversas deste género, que vai vasculhar bem a vida do Jaime. Depois temos o Dr. Manuel Bartirotti Matos, psiquiatra, escritor, também poeta, também tem livros editados. Portanto, o único que não é poeta aqui é o Jaime Milheiro, mas eu acho que ele é poeta. Ele é que diz que não é, porque uma questão de pudor. Vamos lá ver se lhe passa o pudor. Aliás, o Jorge Cordeiro disse porque é que ele não escreve então com outro nome. Mas isso eu penso que não está, não tem necessidade de esconder, antes pelo contrário. Eu vou dizer um pequeno verso, uma quadra, que eu acho que está a propósito. Ao canto do olho, saudade, triste lágrima da idade, do que queria e não se fez. O passado não esquecido de vez. Ora bem, isto mostra o percurso do Jaime, com os seus interesse dos neologismos, a misteriosidade e a religiosidade, sobretudo numa palestra que foi feita há 2 anos, em que ele dizia que a alma morria com o corpo. Eu perguntei-lhe, no intervalo dessa, o que é que fica? Ele disse que fica a memória. Portanto, fica qualquer coisa e é a memória que fica. Eu acho que estou absolutamente de acordo com ele, porque na lápide do meu pai, o epitáfio, o Dr. Alberto Uva, poeta, meu amigo, escreveu no epitáfio: enquanto vivos estamos, vivos estarás também. Portanto, enquanto somos recordados, somos vivos, estamos vivos. Portanto, agora deixo-vos, eu vou estar um ouvinte interessadíssimo neste colóquio entre o Dr. Jaime Milheiro, o Jorge Cordeiro e o Dr. Manuel. Posso começar por devo agradecer a meu agora o Arnaldo Trindade, meu amigo de há 500 anos quase, e agradecer a todos vós, no sentido de que vamos aqui falar um pedaço, vão falar sobre mim, eu irei falar sobre mim, que é assim uma coisa um bocado
pouco própria, muitas vezes, mas enfim, vai ter de ser. Isto soa um bocado em entrevista a uma pessoa que tem muitos anos e, portanto, tem uma longuíssima história e uma longuíssima produção de coisas, de maneira, quer dizer, começo por isso, começo por vos agradecer e estarei perfeitamente à vossa disposição. O Arnaldo Trindade já disse que eu que não sou poeta, ele diz que eu que sou poeta, mas eu digo que não sou poeta e ele diz que eu que digo é verdade, não sou o que eu acho que tenho pudor de dizer que sou poeta. No entanto, às vezes também escrevo umas coisas, quer dizer, em formato poético. Mas, portanto, escrever em formato poético, para mim, é diferente de ser poeta. E é nesse sentido que eu digo que tenho algum pudor, porque o escrever, para mim, tornou-se absolutamente fundamental há 25 anos para cá. Escrever é o pensamento transformado em palavras, depois transformado em escrita. Isto é uma longuíssima história e é um longuíssimo processo psicológico, que é aquilo que me preocupa sempre. De maneira que, quer dizer, dito isto, estou perfeitamente à vossa disposição para falar sobre o que porventura entendam. Não sei se... Eu não sei, isto agora vai fazer quando é que teremos a sorte de que eu vim falar. Eu conheço o Dr. Jaime Milheiro, como o Arnaldo Trindade disse, eu sou psiquiatra, não segui, digamos, a formação nem a praxis do Dr. Milheiro, que é da linha da psicanálise, mas tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Dr. Milheiro, que penso que é recíproco. Porque o Dr. Milheiro consubstancia aquilo que o professor Abel Salazar dizia sobre os médicos. O médico só sabe de medicina, nem medicina sabe. Ou seja, o médico que só se foca no tratamento, no diagnóstico, na prevenção e descura todos os outros interesses à sua volta, é um médico pobre, é um cidadão pobre, um médico pobre. E um médico deve ser um cidadão rico, um médico rico em termos de conhecimentos, etc. E o Dr. Jaime Milheiro, para além da prática na psiquiatria, ele ocupou variedíssimos cargos, seja presidente da Sociedade Nacional de Psicanálise, foi muitos anos diretor do Departamento de Psiquiatria do Hospital Regional da Ladegueira, diretor de Programação de Saúde Mental, enfim, cargos eu penso que ocupou todos a nível da psiquiatria, ou quase todos em Portugal. Dedicou-se também a estudar as relações do homem com o mundo e do homem consigo próprio e do homem com o outro. E tem conceitos muito interessantes que provavelmente nós vamos debater a partir de agora, nomeadamente no que diz respeito ao conceito da alma, que é um conceito que me fascinou. Claro que nós sabemos que a alma é um construto, mas nós fomos, a maioria de nós, educados na tradição judaico-cristã, temos com a alma um sentimento, uma certa ambivalência. A maioria de nós não acredita, mas provavelmente, a maioria, não sei, estou a exagerar, provavelmente a maioria do povo português acredita. Mas mesmo os que não acreditam, provavelmente também sentem alguma falta da alma, ou seja, do que vai ser de nós depois da morte. E depois de Deus, que também para os ateus e para os agnósticos é uma construção também humana, que vem de seguimento das dificuldades que a comunidade sempre teve a lidar com o desconhecido, e a partir destes, aliás, dois dos postulados que baseiam muito a obra, pelo menos a última obra relacionada com isto que eu estou a falar, é o medo desconhecido e o medo de estarmos sozinhos, e o Dr. Milheiro desenvolveu um pouco um paradigma que é o paradigma da misteriosidade. Podíamos, talvez, se o Dr. se importasse, explorar um pouco isto, que sabemos que é diferente, sabemos que é diferente de religiosidade, religião é diferente de religiosidade, a misteriosidade é algo que está, enfim, digamos, na gênese da raça humana, da espécie humana, naquilo que somos bons e de maus, e naquilo que fomos progredindo desde o homem, agora estava faltando, do homem primitivo até o Homo sapiens sapiens. E foi essa misteriosidade, esse caminho de lidar com o desconhecido, simbolizar, comunicar, que nos trouxe até este patamar.
Bom, eu acho que esse é um tema fundamental também no meu pensamento e, portanto, teremos a ocasião de ir desenvolvendo e vou desenvolvê-lo com todo gosto, quer dizer, relativamente a esta espécie de lançamento que fez da questão. No entanto, eu para chegar ao próprio lançamento da questão, acho que deveria, em 3 ou 4 jornadas, dizer qualquer coisa, como é que eu cheguei aí também. Eu sou médico, sou psiquiatra, e sou daquelas pessoas que sou psiquiatra porque quis ser psiquiatra, porque queria ser psiquiatra. Eu queria ser psiquiatra a partir do meu 3º ano da faculdade. Isto é importante a partir do meu 3º ano da faculdade, na altura, portanto com 20 anos, pensava que aquilo que eu iria dedicar-me em termos de futuro seria a psiquiatria, lembrando que a psiquiatria nessa altura era uma especialidade perfeitamente estranha, inóspita, os psiquiatras eram todos malucos, era assim que se dizia. E se calhar havia alguma razão para dizer isso, eu não estou a diminuir quem dizia isso. Mas eram pouquíssimos, de maneira que eu fui para isso, que era uma coisa sobretudo insólito, que era o tentar perceber, o tentar procurar como é que, já desde aí, como é que as pessoas funcionavam sob o ponto de vista mental, sob o ponto de vista psíquico. De maneira que fui, naturalmente, quer dizer, andei na guerra em Angola, já na altura os livros que me acompanharam, quer dizer, para o mato, andei lá metido em matanças. Eu nunca matei ninguém, por amor de Deus, evitei que algum pudessem, certamente. Mas levei 2 livros nessa altura, um deles era o Álvaro de Campos, foi o meu livro de cabeceira durante anos, e o outro era um livro de psiquiatria, que nunca li, nunca abri na guerra, durante o período da guerra em Angola. Mas, portanto, isto para dizer que a psiquiatria, para mim, a preocupação, quer dizer, quanto ao sistema mental, psíquico, como quisermos dizer, dos seres humanos, vem daí. Mas fui para o Gondofreira, mas ao fim de 2 anos de estágio, eu era muito bom aluno, eu era sempre classificado, era o primeiro. Enfim, isto é uma pequena vaidade, mas venho a propósito para dizer o seguinte: ao fim de 2 anos, aquilo decepcionava-me, a psiquiatria de Gondofreira decepcionava-me gravemente. Quer dizer, era qualquer coisa que não respondia de modo nenhum à minha preocupação quando eu quis ser psiquiatra. Aquilo era um asilo, um manicômio, cheio de doentes crónicos, que estavam ali muito melhor do que se estivesse 50 anos atrás, andavam ali pela rua, se calhar perdidos, quer dizer, estavam ali, que foi um hospital, representou em si mesmo um benefício, é indiscutível o que representou, mas era qualquer coisa que não correspondia a nada, era uma coisa que eu achava miserável e desumana, pela própria miséria da condição psiquiátrica. Não era porque as pessoas fossem más ou porque as pessoas fossem miseráveis, não eram assim, era a própria condição da psiquiatria. Não correspondia a nada e arranjei maneira, ao fim de 2 anos, aproveitando uma deixa que se calhar vale muito a pena, quer dizer, quiseram mandar ainda para uma enfermaria daquelas piores, o Conde Ferreira, que era a 3ª enfermaria, a 4ª, que era uma coisa, quer dizer, onde estavam os doentes mais crónicos, mais graves, mais perdidos de todo. Não era aquilo que eu queria. Vim para a consulta e tive um diretor que gostava de mim, tive sorte, que era meu amigo e que me arranjou de imediato, dada a minha insatisfação, que lhe comunicava, me arranjou uma bolsa de estudo e eu fui para Paris. Fui para Paris para quê? Estudar psicopatologia na altura, estudar psicofarmacologia na altura. Os tratamentos psiquiátricos eram eletrochoques, isolamento e paredes altas para evitar que os broncos se dissem cá para fora e pouco mais, quer dizer. Mas começava a haver alguma medicação na psiquiatria. E o centro maior, o centro mais evoluído nessa época, era a Faculdade de Medicina de Paris. A Faculdade de Medicina, onde havia os indivíduos que tinham descoberto a cloropromazina, o largactil, foi assim o primeiro grande medicamento para as coisas psiquiátricas, e eu fui para lá. E para lá estive com muito gosto, diga-se passagem. Tive excelentes encontros, vi excelentes pessoas, quer dizer, para mim foi um depósito e uma reestruturação de ideias e de posicionamentos perante variadas coisas na vida. Não vamos ter certamente a oportunidade de falar nisso, mas eu queria
qualquer forma a dizer isso, em múltiplos sentidos. E, simplesmente, em Paris, eu estudei toda a psicofarmacologia que na altura havia, cheguei aqui, fiz uma série de palestras no Conde Freire e noutros sítios, que eu era o sábio da psicofarmacologia, mas simplesmente encontrei em Paris aquilo que eu afinal desejava da psiquiatria, que aqui não havia, que era uma coisa que era a tentativa de conhecer as pessoas humanas, os seres humanos mais por dentro, num sentido terapêutico e num sentido de conhecimento. É isso que chamava-se psicanálise. De maneira que, quando vim, ao fim de, na altura, a formação de um psicanalista, que é uma coisa muito complicada, que vai uns 10 anos a fazer, a formação de um psicanalista em Portugal só podia ser feita em Lisboa, e tinha-se iniciado nessa década, no princípio dos anos da década de 60, em Lisboa. Antes tinha havido umas vagas tentativas, mas... E eu, de maneira que, o que é que aconteceu? Quer dizer, isto é estranho também, quer dizer, mas é um bocado da minha vida e estamos aqui também a falar nisso. Eu, durante 8 anos, desloquei-me todas as semanas a Lisboa, 2 dias, passava um dia e meio ou 2 dias em Lisboa a fazer psicanálise, com Francisco Alvim, que foi o primeiro psicanalista português. E, portanto, a psicanálise para mim foi o encontro daquilo que eu tinha pensado poder interrogar e poder de alguma forma avançar no conhecimento de mim próprio, que eu queria, no fundo, quer dizer, nós quando avançamos nessa linha estamos a interrogar-nos a nós próprios, como primeira pessoa. Quer dizer, isto é uma situação em que está muito longe de ser a medicina no sentido comum da palavra. A medicina o médico é alguém que tem uma capacidade de dar um órgão, de dar um objeto externo a uma pessoa que está doente e essa pessoa melhorar. É esse, digamos, o esquema básico da função médica. E apoio de ordem psicológica, apoio de ordem moral, apoio de ordem pessoal. Mas aqui não. Na psicanálise é tentar conhecer-se a si próprio através do processo analítico, do aprofundamento progressivo. Que, evidentemente, para mim foi a minha procura, foi o meu encanto, foi também o meu processo de vida, foi o essencial para mim. Eu posso dizer que se não fosse a psicanálise, hoje se calhar era muito diferente e era pior. Eu não sou grande coisa, mas era pior com certeza. Deixem-me brincar com as palavras. E era pior com certeza, e a psiquiatria passou a ser para mim um tipo de trabalho. E o Manuel Matos indicou, eu sou uma pessoa com sucesso, digamos, na psiquiatria, desempenhei esses casos, e mais outros. Na Ordem dos Médicos, eu fui o presidente do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, que é assim uma coisa que, com um significado. É apenas para dizer que não abandonei a psiquiatria, quer dizer, a psicanálise foi para mim o lado pessoal especificamente humano. E comecei eu a preocupar-me sobretudo como é que funcionam as pessoas. Como é que funcionam os doentes, como é que eu funciono, porque isto não vem nos livros. Não vem nos livros, não vem nas religiões, não vem nas coisas. Há sim uns indicadores que a psicanálise descobriu, mas são indicadores. Depois cada um sabe de cada uma vez. E foi nesse terreno que depois de muitos anos de prática, aqui neste sítio onde vocês veem, muitos anos de prática, que naquilo que eu às vezes digo, no terror das ideias feitas, isto é uma questão, é uma característica, se quiserem, eu a partir de determinada altura da minha vida sentia um verdadeiro terror das ideias feitas. As ideias feitas foram as ideias que me atingiram quando eu era miúdo. Os meus pais eram muito boas pessoas, mas eram as pessoas que eram na época. Os meus pais, os meus professores, as pessoas que eu conheci, me impingiram no sentido de há ideias feitas inultrapassáveis e eu comecei a ter o terror relativamente às ideias feitas. Era preciso analisar, era preciso ter alguma criatividade e era preciso partir para outro tipo de pensamento. E foi aí que eu, em determinada altura, descobri, inventei, se quiser, o conceito de misteriosidade. A questão é esta. O senhor acaba de me dizer que é um antidogmático. É. Porque recebeu uma série de dogmas transmitidos pela família, pela sociedade, enfim,
pela envolvência, que talvez haja em si, e agora sou eu psicanálise, fazer uma psicanálise, havia em si um rebelde escondido, que se revelou pela via erudita, do estudo, não por uma coisa epidémica ou uma revolta, enfim, emotiva, algo que foi maturando e disse, não, isto não está certo, e eu cheguei até à misteriosidade. Porque, de facto, para mim, que sou um leigo, devo confessar que é a primeira vez na minha vida, em 78 anos, bom, tiramos da infância que a gente não conta, eu sei que não conta para nada, nunca entrei no... É a primeira vez que eu estou no consultório de um psiquiatra. Nunca entrei, não sei como é. Por acaso fiquei muito surpreendido. Olha, de facto, tem ali um divã. A questão é esta. O cérebro para o leigo, para a pessoa, enfim, não sou perfeitamente ignorante, mas enfim, sou 80% ignorante. Acho. O cérebro o que é? É um crânio, tem lá dentro uma massa, se sabe, julga, não sei se vou dizer mais asneira, só exploramos 12%, não é? 10 a 12%. Menos, acho que menos. Ou talvez menos, não sei. Bom, a questão, o resto é que é uma massa que está ali, enfim, que tem os lóbulos. O Einstein, que era um tipo extraordinário, mas depois realizaram-lhe no cérebro, afinal era comum. E esse cérebro tem psiquiatras que o estudam, tem psicólogos que interpretam as emoções, acho eu, das pessoas. Porque é interessante porque sempre que há um embate automóvel aparece sempre uma psicóloga que faz umas perguntas ao indivíduo que está bem e diz, mas o que é que você... e tal, e o paizinho, a mãezinha. E depois tem os psicanalistas que o vulgo julga que são todos filhos do Dr. Freud. Não é? E julgam que a psicanálise é a interpretação dos desejos mais íntimos e mais escondidos da nossa sexualidade. Pelo menos é o que o vulgo julga. E que os americanos fizeram um favor nos filmes, nas literaturas, etc., de divulgar. Aliás, é engraçado porque não há psicanalista dos Estados Unidos, há shrinkers, não é? E para um jornalista, acho, pronto, o doutor, é que o problema do jornalista é quando o entrevistado é muito sabedor. Já disse tudo. Os hospitais psiquiátricos, grandes jaulas para pôr pessoas muito doentes, pronto, já deu, pronto, já está respondido. O professor Fernandes da Fonseca, julgo que conheceu muito bem, porque estava, o Fernandes da Fonseca disse exatamente o que o doutor disse. Temos fama de ser malucos. Se não fôssemos, o mundo era muito pior. Quer dizer, muito pior. Pois, a questão é esta. Para nós, a psiquiatria, pronto, está malucos. Tudo. Os psicólogos são pessoas que, quando uma criança ou um indivíduo tem perturbações e tal, bom, é psicólogo e tal, ele dá-te fala contigo e tal. O psicanalista é diferente. Quer dizer, eu tenho aqui uns problemas, quer dizer, olho para a minha mulher, deseja, mas também gosto da outra, e ela não sei. E essa coisa julga, quer dizer, que é redutor, é muito redutor da psicanálise. A psicanálise vai muito para além disso. Digo eu, que agora também já aprendi mais umas coisinhas, também li umas coisinhas, umas coisas que são muito importantes e que me ensinaram muito nos livros do doutor. E de facto é uma nova visão. Eu acho que o Sr. Doutor disse o Arnaldo disse que o senhor era um analista de interiores. E de facto o nosso interior é muito esquisito, porque eu lembro que o Jean Paul Sartre, que é uma das frases que eu decorei, e que de facto isso tem levado muitas vezes nos meus raciocínios, aos raciocínios, o inferno são os outros. Mas há um outro dentro de nós que é muito pior que esses infernos. E esse às vezes é tenebroso. Pode levar até ao suicídio, não é? À desistência absoluta. Falar com um psicanalista, com um psiquiatra que ainda por cima é psicanalista, eu não sei o que lhe perguntar, porque as respostas estão todas previamente. Não, mas está a lançar questões, quer dizer, que me parece importante dar algum seguimento e que eu posso dar algum seguimento. Quando lembrou o Sartre e o Inferno são os outros, eu posso dizer que um dos meus primeiros livros tem por título Loucos são os outros. É de alguma forma, a expressão, o título do livro, é de alguma forma uma continuidade desse tipo de pensamento do Sartre.
esse pensamento não é do Sartre, quer dizer, é um pensamento, quer dizer, que vem de muito mais antigo. O Sartre deu-lhe uma fórmula, quer dizer, que é muito conhecida, o inferno são os outros. Mas, e, portanto, também partindo um bocado daí. E eu conheci o Sartre. É curioso, eu vi-o em Paris, que é um bocadinho diferente de conhecer, e vi depois aqui, a seguir ao 25 de Abril, aqui na Faculdade de Letras, vi aqui já assim um bocado o tropo caído e tal. Eu nem sou um grande admirador de Sartre, não interessa agora, quer dizer, não é essa a questão. Mas, portanto, o loucos são os outros é também, já voltando para nós, digamos, uma ligação com aquilo que está a dizer, porque é significar que os seres humanos têm dentro de si próprios, e isto foram os psicanalistas que primeiro deram conta disso. Primeiro foi Freud. Freud foi o grande gênio desta mas simplesmente Freud disse muitas coisas, nós hoje não olhamos de lado, quer dizer, passaram-se 100 anos, há imensas partes, digamos, que nos acrescentaram, que acrescentamos e que são muito diferentes daquilo que Freud dizia, mas simplesmente o que o Freud nos trouxe, foi de facto um método de aproximação dessas partes. Essas tais partes escuras, as partes que estão envolvidas em cada um lá no esconderijo, que existem em todos. E quem não pertencer, que levante o dedo, ninguém levanta o dedo, certamente, porque toda a gente sente isso, exceto os psicopatas. Só um psicopata é que não sente isso, é que não sabe, é que não percebe isso. E, portanto, o método de Freud, o que é a tentativa de descoberta disso? A tentativa de trazer à superfície, dar consciência a esses processos e esses funcionamentos interiores, analista de interiores, que porventura estejam como que na zona contraditória da pessoa, na zona inconsciente da pessoa, e que de alguma forma lhe perturbem, deem sintomas, mal-estar, angústias, etc. Portanto, esse é o método, ou essa é a ideia, esse, digamos, é o princípio do método, se quisermos. Mas o essencial é aquilo que há bocadinho dizia, é tentar responder. Isto é já o psicanalista a falar, mas não é a psicanálise, mas é o psicanalista a lançar a questão. Como funciona o ser humano? Como funciona o ser humano? E nesta altura eu acho que devemos começar pelo princípio. Que há bocadinho eu referi à infância, os primeiros 7 anos, não tem importância, eu diria, lamento, mas tem uma importância fundamental para si, para mim e para todos nós. E se nós olharmos, e eu vou dar-vos aqui 2 ou 3 pistas, se quisermos, se nós olharmos para 2 ou 3 pistas essenciais, percebemos que, de facto, há uma zona enorme dentro de nós que tem de ser assim. Simplesmente, nós não falamos muito nisso, habituamos mesmo a não falar nisso. Eu vou explicar. O ser humano, o sapiens sapiens, nasce depois de 9 meses de gestação, absolutamente dependente de proteção, de alimento, de afeto, de tudo. O ser humano nasce prematuro, é uma fórmula que eu tenho usado muito nos últimos anos, nasce prematuro, quer dizer, nasce antes do tempo. Só se tivesse, digamos, uma gestação de 3 anos ou 4, é que conseguiria nascer como nascem os outros animais, os outros mamíferos. Reparem em mamíferos. É sabido isso. Por exemplo, as gazelas nascem, ao fim de meia hora estão a correr. Sabem correr. Nasceram com um programa cerebral, e eu vou já falar um bocadinho sobre o cérebro, montado, organizado, definitivamente estabelecido. Os golfinhos, mamíferos d'água, nascem e sabem nadar. O meu amigo aprendeu a nadar com alguma dificuldade e ele levou-lhe, se calhar, muito tempo. Por acaso não, mandaram para a água e comecei a nadar. Mas teve de fazer o esforço, um trabalho, uma organização, um estudo, digamos, na água e só na água aprender. Outros animais, quer dizer, o que é que eu quero acentuar com isto? É que o ser humano nasce prematuro, nasce antes do tempo e, portanto, necessita de 2 anos ou 3 de absolutamente para sobreviver. Se não morre ao fim de 3 dias, se não lhe derem cuidado, se não o alimentarem. E os outros não. Já sabem muito do que vão fazer ou de como se governar. E, portanto, nessa dependência absoluta
que o ser humano tem da mãe, ou de substitutos da mãe, ou de alguém, quer dizer, que o agasalhe, que o alimente, que o trate dele, cria situações de dependência enormes, cria medos. Hoje está perfeitamente descrito, isto até faz parte, a psicanálise também tem zonas, digamos, cientificamente estudadas, quero acentuar, estudadas pelo método científico. Não é? Por exemplo, a angústia do 8º mês, quer dizer, no 8º mês todos os bebés têm medo do desconhecido, notam, quer dizer, começam a ter algum crescimento relativamente à mãe e tudo o que é desconhecido, as outras pessoas, o pai, os outros, os irmãos, os vizinhos, as primas, as pessoas que aparecem, são o desconhecido assustador para ele. Todas as crianças, em grau maior ou menor, vocês todos, quer dizer, podem comprovar isso, era nesse sentido que eu dizia, mas eu digo coisas que toda a gente sabe, a minha avó sabia, mas que, não é, mas que os livros não falam por norma. Você lembra-se de todas as crianças têm em grau maior ou menor um certo, aquilo que as pessoas chamam o estranhão. O que é o estranhão? É ter medo do desconhecido. O desconhecido mete medo, é ameaçador. E como é que eu vou resolver isto se o desconhecido continua a ser desconhecido? Há, na construção, e daqui a bocadinho eu vou falar do cérebro, não me esqueci do cérebro, mas há na construção psicológica de uma criança a crescer uma potencialidade que é isso que eu chamo a misteriosidade, que é um conceito novo. De facto, nunca ninguém falou nisso, que eu saiba. Tem o valor que tem, mas adiante, mas é verdade isto que eu estou a dizer. A única maneira de ultrapassar esse medo é criar relativamente ao objeto ameaçador, que é sempre o outro, alguma perspectiva de encanto relativamente a ele. E é porque é isso que os bebés fazem. Eu vi os meus filhos, eu tenho 5 filhos. Isso aconteceu nos meus filhos. Toda a gente observa isto, acho eu. Toda a gente tem um bocadinho de vontade e de gosto em fazer isso. Quer dizer, o desconhecido é ameaçador, mas ao fim de algum tempo há como que uma rotação e o desconhecido passa a ter qualquer coisa de encantatório relativamente àquele miúdo que está a crescer, àquele bebê. E é isso que eu chamo de misteriosidade. O que é que eu quero acentuar quando falo de misteriosidade? É que sem a misteriosidade nós não seríamos quem somos. Nós não seríamos quem somos, o ser humano não seria quem é, as nossas características, quer dizer, de ser vivo, seriam outras diferentes daquilo. Poderão dizer, mas isso é quando estava. É, certamente. Mas tomem como minha ideia, tomem como o meu trabalho, tomem como o meu desenvolvimento. Essa misteriosidade, há bocadinho o Manuel Matos já invocou o termo de religiosidade. Essa misteriosidade tem caminhos vários. Eu no meu próximo livro tenho mais um longuíssimo capítulo sobre isso, que daqui a bocado posso dar algumas notas, que é, em determinada altura, essa própria misteriosidade não é suficiente no encontro que faz desses outros objetos dos outros. Há o outro. Não é? Não é suficiente, o outro nunca é suficientemente encantador para que, digamos, a satisfação do bebê prossiga no plano satisfatório pleno. É aí que entra uma outra função do desenvolvimento da criança, que também todos notam, desde que tenham alguma disponibilidade por olhar, que é a idealização. Idealiza-se. As pessoas tornam-se idealizam. Nós idealizamos as coisas. Nós temos necessidade, o ser humano, justamente porque foi prematuro, porque nasceu, quer dizer, com incapacidades absolutas sob pena de não sobreviver, tem depois de idealizar as pessoas, os outros, para que de alguma forma encontre um plano para ele que lhe resolva, que lhe ajude a compensar os conflitos, os problemas, as angústias, as ansiedades, os medos. É aí, nessa idealização, que entra aquilo que eu chamo de religiosidade. A religiosidade é uma coisa de todos os seres humanos. É uma parcela da misteriosidade que se torna, que por idealização se torna religiosa, e religiosa aqui o que é? É o formador potencial, não obrigatório, das religiões. O que é que eu quero dizer com isto? A misteriosidade é uma condição humana
a religiosidade é um caminho dessa condição, a formação das religiões, e a religião é uma coisa cultural, é uma coisa epocal, é uma coisa, quer dizer, tribal, cada tribo tem a sua, é já a religião algo que pode ser feito, não feito, mais assim, mais assado, mas que tem todos a mesma origem. Eu queria acentuar ao dizer isto, portanto, repetindo, que os seres humanos têm, digamos, condições básicas de formação psicológica em função das suas necessidades infantis e criam e depois dão-lhe solução variadas. É por isso que eu digo que eu não compreendo, como ser pensante, se quisermos, não compreendo, por exemplo, porque é que é a nossa história, é a história do Sapiens até agora, porque é que as pessoas chamam a matar em nome de Deus. As religiões são todas iguais, no fundo. Partem todas do mesmo princípio. Partem todas do mesmo princípio. Simplesmente, todas as guerras, mas todas as guerras, vamos ser um bocadinho mais simpáticos, quer dizer, têm uma origem religiosa. A história é isso que nos indica. Ainda hoje, no século XXI, ainda há dias vi um comentário o que se passa na Irlanda. A Irlanda é das zonas mais civilizadas, que a nossa cultura ocidental, que é melhor de longe, pelo menos na minha opinião, ainda se matam. Porque um é protestante. Há uns cristãos. Porque um é protestante e outro é católico. Imaginem, já nem estou a falar dos muçulmanos, dos hindus, dos outros, não interessa. Mas, portanto, para acentuar que o funcionamento dos seres humanos, muito, e é respondendo à sua pergunta, e ainda não falei do certo, falarei daqui a bocado, é parte das insuficiências, das insatisfações, das incapacidades que o bebê tem quando nasce e que no crescimento tem de desenvolver determinado. É por isso, para acabar esta intervenção, é por isso que os maiores medos de todos os seres humanos, de todos, são sempre o medo do desconhecido e o medo de estar só, o medo de ficar só, o medo de ser abandonado. Tudo deriva, reparem como é exatamente aquilo que acontece no bebê. Se o bebê for abandonado, morre. Se o bebê, e o medo do desconhecido. O que é? Isso depois tem um desenvolvimento individualizado, e esta é a noção psicanalítica base, individualizado num processo mental em cada um. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que aconteceu a cada um de vós e que aconteceu a mim é completamente diferente. Cada um viveu à sua maneira este tipo de trajeto, este tipo de dificuldade, com este tipo de conflitos, angústias, prazeres, desprazeres, satisfações, insatisfações, etc. Mas cada um sente, e nós sentimos isso logo pelos 4, 5, 6 anos, que somos uma pessoa única. É outra coisa elementar. A minha avó ou a minha trisavó, que seria analfabeta, penso eu, quer dizer, diria isto que eu estou a dizer. Eu que sou do... Compreendo o que eu quero dizer. Quer dizer, todos nós, como condição essencial para estarmos vivos, sentimos que somos únicos. Não, há 7 milhões de pessoas, 7 mil milhões de pessoas no planeta nesta altura. Todos são diferentes. Todos se sentem únicos, mesmo que tenham porventura o mesmo nome, etc. Então, para lhes dar tempo para fazer mais perguntas, e então como é que o tal cérebro dos neurocientistas, como é que se passa? É que há uma coisa absolutamente fundamental, e eu termino esta intervenção, uma coisa absolutamente fundamental, que as neurociências, muitas das neurociências, ainda não perceberam, muitos já perceberam, é que o cérebro é individualizado. O cérebro, ao crescer, no nosso crescimento, nos tais 2 ou 3 anos iniciais, o cérebro modela-se segundo exatamente as experiências que cada um for vivendo, as experiências sensíveis, sensoriais que cada um for vivendo. Modela-se segundo também, quer dizer, a quantidade de estímulos que houver e a categoria dos estímulos que houver.
Por exemplo, cada um de nós que nasceu em casa com pai, mãe, irmãos, etc., quer dizer, teve um estímulo muitíssimo diferente de uma criança no asilo que abandonada, ou quase, quer dizer, a quem alimentam, dão umas coisinhas e umas festinhas e não mais disso. Estão a ver a diferença. O cérebro, portanto, isto é outra ideia absolutamente fundamental para mim, é modelado de forma individual, personalizado durante o seu próprio crescimento. Não é o contrário. Não é o meu cérebro que determina aquilo que eu sou. Sou eu que determino a forma como o meu cérebro funciona. Isto dito ali ao Manuel Matos, ele atira-me já uma pedra, está morto, mas eu vou receber a pedra como tu gosto. Mas estão a ver esta diferença é absolutamente fundamental. Não é o meu cérebro que me faz funcionar. Sou eu que faço funcionar o meu cérebro. Eu há tempos escrevi um artigo que eu achei muita piada e eu vou terminar de facto, onde discutia um bocado isso e acabei assim, nota final. Quem pensou e escreveu este artigo não foi o meu cérebro, fui eu. Estão a ver a diferença? Não foi o meu cérebro que pensou ou escreveu este artigo, fui eu. Com nome próprio, com identidade, com sentimento de ser único, etc. Eu gostaria de pôr um problema, que é este. Nós temos dois indivíduos que têm o mesmo talento, ou têm um talento muito específico, são músicos, são compositores. Um nasce e é tratado como um menino de ouro, tem um trajeto fabuloso, que é o Mozart. Aos 15 anos era conhecido em todas as cortes, conhecido todos os reis, enfim, foi tratado em palácios. Temos um outro, nasceu depois dele, é um facto, mas teve uma vida muito modesta, fez-se ele próprio e então, bem, não vou agora dizer qual é o melhor, que era o Beethoven, não é? E que era um homem taciturno, um pouco agreste, por vezes mal criado, mas que depois a música não reflete nada disso. Reflete outras coisas. E temos o Mozart, que sendo um menino criado nos palácios, reflete a sua música, reflete toda essa vida muito palaciana, e que mais tarde, já na sua maturidade, revela-se um músico muito rebelde. Extraordinariamente rebelde. Tão rebelde quanto Beethoven, não é? Embora um seja mais expressivo. Mas quem é que os mandava? Não era aquela massa igual. Não. Só que aquela massa igual tinha as suas... A massa não era nada igual. A massa, fisicamente, sim. O cérebro do Mozart era o cérebro do Mozart, com a história de Mozart. Mozart tem uma história, como cada um de nós tem a tal história que eu acentuei, a história de cada um nos primeiros anos de vida. A história de que é absolutamente individual, pelos sentimentos, pelas contradições, pelas fomes, pelos afetos, etc. E o Mozart, por exemplo, é reconhecido, toda a gente fala que já com 4 anos pianava e depois escrevia, fazia músicas e boas aos 6, 7 anos. Simplesmente, quer dizer, há uma coisa chamada talento, que eu não sei bem o que é, mas que há pessoas que têm, outras que não têm. E, apesar de tudo, mas há também uma coisa, é que as tais, hoje há uma coisa que os juristas falam muito, são as 10.000 horas de treino em futebol, em atletismo, em qualquer desporto. Muito isso só é bom depois de 10.000 horas de treino. Sabes isso? Sei. Já ouviu falar? Os 10.000 textos. É uma coisa gira, é uma coisa gira. Eu acho piada a isto, porque é verdade, que os tipos vão aos Jogos Olímpicos, ou tem 10.000 horas de treino, ou então em relação ao Mozart, eu tinha 10.000 horas de treino com 6 ou 7 anos, os pais eram músicos e treinavam desde o ano 1, horas e horas por dia. Enfim, isto é quase uma brincadeira, é quase uma anedota que eu estou a dizer. Mas o que eu queria acentuar era o seguinte, a música é um outro tipo de expressão. A música é uma forma de expressão muitíssimo particular. Muitíssimo particular. No meio deste crescimento e no meio deste funcionamento geral dos seres humanos, a música é algo particularíssimo, porque no fundo, é a transformação em som
daquilo que é o afeto vivido com a mãe. Eu costumo dizer, se calhar é um exagero, costumo dizer que o músico só é músico se eu estiver a ouvir o ronronar da mãe no berço. Percebe a ideia? Mas, portanto, em relação ao som, em relação à música, que é a expressão sonora, há todo um trajeto que eu poderia... Não queria deixar, mas antes de chegar aí, não queria deixar de lembrar que o Beethoven, e isto também apoia, de certo modo, aquilo que eu vou dizer, o Beethoven escrevia música absolutamente surdo. Mas já muito mais tarde, já tinha mais de 30 e tal anos. Chegou a 50 e tal. Ele foi ficando surdo até ficar completamente surdo. Sabe que ele escreveu a Nona Sinfonia? No surdo. Surdo. Como é que é possível? Como é que é possível alguém que não ouve? Como é que é possível alguém que não ouve? Bom, mas há uma coisa, não esqueça que... Ouça, eu escrevi uma vez uma coisa sobre isso, é a música no corpo. E a matemática? A matemática é uma outra coisa. É que os músicos dizem que a matemática e a música dão muito juntas. Não é. A matemática é uma outra coisa. É que a matemática é Deus. Não. É Deus. Não acho. Se eu ponho 9, a nona, por aí fora, se puser 99.988 milhões de nomes, é o infinito, nunca mais acaba. Onde é que está Deus? Não está lá nenhum. Não está lá nenhum. Mas o que eu queria dizer é, eu permito já, só para dizer isto, depois falarei da música se quiser, quer dizer, do simbolização, da transmissão de algo entre as pessoas através do som, de que a palavra é o essencial. Mas a música é uma parte da palavra. É uma parte da palavra. Mas quer dizer, para dizer que, enquanto que o som é algo de uma condição essencial do funcionamento do ser humano, a matemática não é. A matemática é uma construção de números obtida através de um estádio a seguir a esse, um estádio posterior, que é o estádio da inteligência aritmética e metódica. É outra coisa. O meu amigo não nasceu com números na cabeça. Com números na cabeça. Mas nasceu com som na cabeça. Mas eu sei contar. Também eu. Até um cão. Tá. E uma galinha também. Está bem, mas... Contar, eu acho que é essencial, é das primeiras percepções que tem o cérebro. Mas é a partir de uma determinada idade, quer dizer, é a partir de uma idade curta, certamente, quer dizer, todos nós aprendemos a escrever números, quer dizer, na escola primária, já um bocadinho antes, se quisermos, quer dizer, mas não é uma condição essencial do funcionamento do ser humano, enquanto que o som é. O que é que eu quero dizer com isto? E para acabar, não estou a falar demais, o que é que eu quero dizer com isto? Não há ser humano nenhum que não goste de música. O Mário Soares não gostava. O Mário Soares dizia que não gostava porque tinha se calhar uma má relação com os músicos. Percebe? Pode gostar mais ou menos. Eu posso gostar de ópera, música de ópera, ou posso gostar da música pimba, ou posso gostar de um tambor. Não é? São formas diferentes de música. Mas não há ser humano nenhum vivo que não tenha música com ele. O Arnaldo, quando fala da poesia, a poesia é uma forma de música. A poesia sem música não existe. Mesmo uma poesia sarcástica. Bom, mas portanto, isto para acentuar isso, a música não é a racionalidade, enquanto que os números são a racionalidade. Quer dizer, a partir de determinada altura entra no funcionamento do ser humano uma outra nota, que é a nota da inteligência racional, se quiser, onde a aritmética é uma peça essencial, onde a partir daí acontece todos os nomes. Agora, não percebo muito bem, acho que percebo, mas não estou nessa de que a criação de infinito através de números seja compatível com a ideia, com o conceito de Deus. É outra coisa. Não, mas eu estou a ouvir, interessadíssimo. Mas em relação ao cérebro humano, e até posso paralelismo do Beethoven e do Mozart, o Ortega y Gasset resume isso muito bem, não é? Nós somos nós e a nossa circunstância, e eles criam circunstâncias diferentes, e o cérebro, que de facto podemos
teorizar que é um órgão comum à nascença, mas depois, com as influências que temos exteriores, vão-se desenvolvendo as sinapses e as transmissões, os neurotransmissores, e o cérebro, ao fim, aos 70 anos, é completamente diferente. Mesmo o cérebro meu, e se tivesse um irmão gêmeo, era diferente, porque tivemos vivências diferentes. Mais parecido, seguramente, se fosse um gêmeo verdadeiro do que um irmão ou do que um amigo, não é? Mas, de facto, sendo o órgão o mesmo, no final é muito diferente. E, além disso, há a inteligência emocional e esses outros parâmetros que entram no nosso desempenho. Eles terão vidas completamente diferentes. O Mozart era uma personalidade histérica, histriónica, um Beethoven era taciturno, de facto, era isolado, a surdez também. Também se calhar um pouco paranoico, como os estudos estão. Mas há imensos pontos que ficaram, que o Dr. Jaime Milheiro falou, que eu gostava de abordar também. Eu já no outro dia, quando almoçamos, levantei o problema e não fiquei bem elucidado. Porque, no fundo, a misteriosidade é um pouco também a socialização. Ou seja, quando diz a misteriosidade que nos permite ultrapassar os constrangimentos e os medos e seduzir, a socialização também é digamos que é uma parte, da mesma maneira que eu acho que chegamos às religiões e à religiosidade pelo medo que também fala disso, não é? Da doença e da morte, não é? E, portanto, o ser humano foi quase forçado a lidar com esses medos, criando entidades superiores, não é? Que lhe valessem na aflição. Santa Bárbara, o meu querido Santiago, não é? E outros, não é? Nossa Senhora de Fátima, etc, etc, as promessas, tudo isso vem no sentido de ultrapassarmos os nossos medos, as nossas limitações, e depois, claro, vem depois a religião, que é a organização desta religiosidade, é que é muitas vezes nefasta. E isso concordo absolutamente, porque é uma organização poderosa que se instituiu e que pretende sempre manter-se poderosa, tem grande dificuldade em reconhecer os seus próprios erros, não é? Raramente fazem meia-culpa. A Inquisição fizeram há pouco tempo, a pedofilia entre não sei quantos anos para... E nem estou a falar de matar em nome de Deus, não é? Como às vezes se fez, não é? Nas cruzadas, isso se faz. Eu não queria agora... não queria porque... Sim, claro. Em nome de Deus, não é? Quer dizer, é completamente absurdo. Como sendo... Eu vou terminar. Sendo Deus, por definição, o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus, o Deus do Alá, dos muçulmanos, sendo um ser misericordioso e infinitamente bom, seguramente que se nós acreditássemos em Deus, piamente, não íamos matar em nome de Deus. Quer dizer, é um paradoxo que para mim não tem solução. E traduz que o homem, de facto, às vezes, não estou como alguém que dizia que cada vez, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. Porque, de facto, somos tão inteligentes em algumas coisas e somos tão irracionais noutras, ou não conseguimos sair deste... Mas também temos um lado mágico, não é? Sim, mas o lado mágico está relacionado com a misteriosidade e com a religiosidade e com estas abstrações todas. Não será um refúgio, a magia, uma luta ao mesmo tempo para... E depois, desculpe só, mas depois num outro patamar, sabe que eu trabalhei 15 anos no Conde Ferreira e trabalhei também com o professor Fernando João Fonseca no São João. E ligam-me, o setor tem toda a razão, o Hospital Conde Ferreira é um edifício lindíssimo, mas de facto foi feito, é preciso contextualizar. Não é? E nós neste momento descontextualizamos muito. Tem toda a razão. Eu há bocado disse alguma coisa. Não disse, mas por exemplo, mas só para... O Hospital foi um enorme benefício. Claro, não, é porque o hospital é de 1883. Arquitetura suíça. Arquitetura italiano-suíça. O Conde Ferreira, que aliás, se fosse conhecido, a estátua dele já tinha sido decapitada e atirada ao vidor, porque ele é um negreiro, não é? Ele fez a sua fortuna no mercado de escravos. E, no entanto, fez uma obra depois de beneficência brutal, não é? Não só o Hospital Conde Ferreira, como todas as escolas nos concelhos, como a escola primária. 120 escolas que lutou com professores, etc, etc. Mas, no tempo, aquilo era um hospital moderníssimo e os doentes que estavam ou abandonados ou estavam nas caves de Santo António, quer dizer, em condições completamente deploráveis, ou eram maltratados.
facto, havia muito pouco a fazer. O setor, eu ainda sou dos primórdios da psicofarmacologia, mas o setor um bocadinho mais experiente que eu, quase que não existia nada. E, de facto, a contenção era a única coisa que permitia que essas pessoas sobrevivessem aos maus tratos dos outros, não é? E aos confinavam-nos um pouco. Há histórias que eu entrevistei muito pelo Conde Ferreira. Há histórias engraçadas. Aquilo, quando foi construído, era fora da cidade, ou praticamente fora da cidade, que ali em Costa Cabral. Havia as terceiras enfermarias, tinham um fosso em que os doentes circulavam, e à semana, ao fim de semana, iam, no início, no princípio do século XX, finais do século XIX, as pessoas iam ao fim de semana ver os tolinhos como quem ia ao jardim zoológico. Já estavam lá, não é? Nos despidos, a fazer disparates, etc. Apesar disso, pronto, era o que se podia fazer, talvez. Não é? Depois, claro, e o setor tem, e nós todos, não é? Porque nós evoluímos, felizmente. Agora há muito mais humanidade no tratamento, humanização no tratamento dos doentes. E depois a psicofarmacologia permitiu um avanço brutal em relação aos doentes. Agora vou provocá-lo, que a psicanálise não trata os psicóticos. Não é? Mas eu não tenho. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu sei, porque a psicanálise é muito bonito, mas é um pouco elitista do ponto de vista. Exatamente, tem toda a razão. E, por exemplo, isto que eu estou a dizer, que é o psicanalista a falar, eu insisto nisto, é o psicanalista a falar em função daquilo que foi pensando, não é psicanálise. Eu não estou a falar de psicanálise, eu sou o psicanalista que observa segundo o ângulo que a psicanálise me deu. A psicanálise, a minha psicanálise pessoal, eu andei 5 anos deitado num divã, como peça inicial da formação de um psicanalista em Lisboa, mas, portanto, segundo aquilo que a mim e as pessoas que fazem psicanálise, quer dizer, como, o que é que isso, o ângulo da observação que me concedeu e sobre o qual eu acabo por pensar, acabo por desenvolver o pensamento e acabo por gostar daquilo que estou a pensar. Mas o Manuel tem toda a razão, quer dizer, isto que eu estou a dizer, de modo nenhum, contraria ou sequer obscurece a psicofarmacologia. A psicofarmacologia. Agora, o problema está naquela psiquiatria que se fixa só nisso, que é dar remédios, e as pessoas não existem, quer dizer, isso leva-nos para um outro tipo de questão que eu gosto muito de tratar, que é a estupidez de existir. Isto parece assim que é qualquer coisa. A psicofarmacologia não tem culpa nenhuma disso, entendamos, não é? Mas a psicofarmacologia pode ser uma arma para isso. Não é a psicofarmacologia em si, é o mau uso que fazem dela, que são coisas muito diferentes. Em que as pessoas, a tal pessoa que eu referia, que é uma criança a crescer com todas as suas dificuldades, angústias e medos, que depois vai cristalizar-se, formar-se e fazer o seu próprio cérebro condicionado, digamos, pela sua própria evolução pessoal, com o sentimento de que é uma pessoa única, essa própria pessoa, digamos, pode ser levada por uma cultura que favorece esse terreno a pensar que o melhor é duas coisas. É eu acabar com os meus conflitos todos, problemas e contradições internas, é acabar com um tempo interno, com um tempo de sonho, isso que referiu no início, que descobre que no sonho, quer dizer, há alguma coisa dentro de si, quer dizer, que complicada. Acabar com isso de que maneira? Dando-lhe um remédios. Quer dizer, o remédio é o abafador de tudo isso e a pessoa fica... Isto é, para muita gente, aceito muito bem que gosto e até aceito que não possa haver outra solução para imensos quadros psicopatológicos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas como projeto de vida, para quem puder testar de outra forma, por amor de Deus, eu gosto de pensar e gosto de sentir as minhas próprias contradições e de sentir os meus... e de tentar pensar em cima deles. A última coisa que o ser humano pode perder é a capacidade crítica de pensamento. É a última coisa. Sem dúvida. E isso não tem isso, e isso não significa morrer ou não morrer. Quer dizer, significa não ter medo de morrer. Porque a estupidez de existir é
é um medo imenso de morrer e negar, portanto, isso através de uma atrofia do próprio sentimento que a pessoa tem de si própria, através de medicamentos. Estamos a falar de medicamentos, mas não é só um medicamento. É a forma de vida que se instituiu, é muita gente hoje, etc. E que era aqui que eu queria chegar e que hoje se cultiva, se tenta cultivar e se tenta propiciar em termos de futuro através daquilo que se chama a inteligência artificial e através daquilo que são, digamos, esta espécie de projeto futurista louco de conjugação de seres humanos com chips cerebrais, cyborgs, transhumanismos, para além dos robôs, quer dizer, em que, sobretudo, perdem completamente a noção de que o que é o instrumento e o que é a pessoa. Nós temos como pessoas, e isso vem desde há 50 mil anos, quando apareceram, nós temos instrumentos. Nós inventamos instrumentos cada vez mais complicados. A tecnologia atual, quer dizer, tem instrumentos muitíssimo mais complicados do que ele quando nós andávamos no liceu. No entanto, são instrumentos. É um instrumento que a pessoa utiliza para seu benefício, para a sua utilidade, porventura mal utilizado, não interessa, mas é um instrumento que a pessoa inventou, a inteligência das pessoas descobriu, melhorou e que é utilizado para... Ora, mas isso não é possível. Mas isso, a pessoa continua a ser a pessoa. Especula. A pessoa continua a ser a pessoa. Mas o projeto atual não é esse. O projeto de uma determinados, sabes isso também como eu penso, quer dizer, de determinados projetos em Silicon Valley, por exemplo, muitos dos projetos que lá se promulgam e se gastam milhões e milhões e milhões. Quer dizer, é uma completa ausência é uma tentativa de imortalização através da criogenia, quer dizer, as pessoas morrem e não morrem nada, ficam lá depositados em temperaturas 200 graus para ficar... Mas sobretudo, quer dizer, a ideia de criar seres humanos em que a pessoa já não usa instrumentos, a própria pessoa é um instrumento de qualquer coisa que funciona artificialmente. Isso, eu espero, eu nessa altura já cá não estarei com certeza, mas espero que os meus filhos e os meus netos se riam disso como me rio. Eu acho, já agora, para especular um bocadinho, há duas observações que eu queria fazer. Quando os psiquiatras, neste caso, falam de seres humanos, mas falam de seres humanos muito evoluídos. Eu estou a pensar na Miquinhas e nos Adasiscas, São iguais. que não pensam que são iguais, o pior é o resto. Está enganado. Aí, meu caro. Aí estou eu enganado. Aí está. São iguaizinhos a mim. E assim. No seu funcionamento interior. Sim, das emoções. Iguaizinho. Se me tem medo, eu tenho medo. Eu também tenho medo. Ouça, mas aí é assim. E agora, por exemplo, temos o Covid. Não é? Todos temos medo de igual modo, não é? Claro. Se for... São iguaizinhos, somos Agora, iguaizinhos nesse que eles sentido. São iguais, mas têm soluções diferentes, não é? Porque enquanto eu tenho medo de Covid e de uma certa maneira. sim, se calhar Ele a tem Bananinhas tem medo de Covid e vai entregar um ramo de rosas ao São Bento, não é? Para ficar curado, para não ser... Mas os medos comandam-nos. Nós temos medo de tudo. Temos medo da morte, medo de deixar de ser amado, medo que morram os nossos familiares, medo... Sim, a pessoa não tem medo de um idiota, não é? Diga? Sim, medo de um idiota. O medo é que nos permite a subsistência. Se não tivéssemos medo, éramos inconscientes. E a ansiedade também apresenta asas, não é? Que levam à morte, não é? O medo e a ansiedade que está associada é que nos permite evoluir e arranjar soluções. Mas quando se fala em diferentes níveis culturais, nós lidamos com os medos de diferentes maneiras. A cultura não é pessoa, meu caro. A cultura é algo exterior à pessoa. É uma aquisição. E eu estou a dizer que as pessoas são iguais. Eu estou num ato de cultura. Neste momento eu estou tudo lá, estou a velocidade, coisas que não sabia. E portanto estou a fazer aquisições, não é? Mas isto interessa-me a mim como jornalista, pronto, porque cheguei até aqui. Mas se calhar não interessa nada a ver aos Adasiscas, porque é uma chatice. Não, se calhar interessa se tiver uma linguagem adequada a ele. Exatamente.
Se tiver uma linguagem adequada. Mas isso não significa diferença, significa diferença na circunstância apenas. Pois. Não significa diferença de dentro. Eles são iguaizinhos a mim, nós somos todos iguaizinhos nesse sentido de funcionamento. Evidentemente com um sentimento de individualidade. Eu tenho este nome, o meu amigo tem o seu nome, ou todos nós temos o sentimento de que existe como peça única. Eu insisto nisto porque é absolutamente fundamental para a gente compreender alguma coisa do que estamos a dizer. Mas no funcionamento somos iguaizinhos, com os conflitos, as variações pessoais que cada um tenha interiormente, mas no global, quer na saúde, quer na doença, coisa de que ainda não falamos, nós ainda não falamos da doença, nem da saúde, e da misteriosidade incluída aí, como é que se parte daí para a saúde ou para a doença. Nós ainda não falamos nisso, nem sei se iremos falar, mas todo o funcionamento, para além dessa particularidade íntima de cada um, todo o funcionamento é igual. Agora, a cultura é diferente. Eu se tivesse nascido na Arábia, era com certeza muçulmano. Era com certeza muçulmano. Se tivesse nascido na Arábia. Eu nasci em Portugal, sou cristão. Sou um cristão que não usa, sou um cristão que não acredita em Deus. Enfim, não interessa. Mas portanto, todos os meus valores são os valores cristãos, porque eu nasci neles e gosto deles, por amor de Deus. Percebe? Quer dizer, se tivesse nascido na Arábia, era muçulmano. Qual é a diferença? É a diferença cultural. E a cultura é o exterior a nós. Não somos nós. Não sei se foi claro. Não sei se foi claro. Sim, pois, claro, com certeza. Por outro lado, outra coisa que eu queria dizer é que é impossível substituir o homem e a sua criatividade, porque, por muito perfeita que seja uma máquina, por muitos cálculos à velocidade da luz que faz, soma isto e aquilo a uma velocidade extraordinária e que nos dê algoritmos assim, em segundo. Há uma coisa que eu julgo que jamais fará, que é especular como especula o homem. Não tem capacidade onírica. Não tem capacidade onírica. Nem se emociona. Pois, o onirismo, a emoção, tudo isso. Portanto, isso é que leva a que nós sejamos, acho eu, estou a falar com pessoas que tratam do cérebro e das suas complicações. E que é uma coisa interessante, e que é uma coisa que fascina qualquer jornalista. Nós vivemos assim, as circunstâncias todas do dia a dia, da política, dos faits-divers, disto, aquilo, daquilo. Relatamos, pronto, pequenos historiadores do momento que passa, pronto, assim, para ser uma frase bonita. Mas o certo é que há uma coisa que nos fascina muito, que é exatamente o mundo da psiquiatria, chamamos assim, de uma maneira geral. Porque também estamos muito perto das vivências humanas, não é? E temos que relatar. E é uma coisa que, pelo menos, portanto, a mim, já falei com outros colegas, assusta-nos. A psiquiatria assusta. Porque é ir ao âmago da pessoa. Está aqui um Fabiano e sai nu, quer dizer, desnuda-se. Não é? Pode trazer um capote, mas fica nuinho na praça. E isso é um bocado... Desculpa, não fica tão nu quanto isso. Nós temos sempre, na psicanálise é capaz de trabalhar isso ao fim de algum tempo. Mas nós temos, eu costumava dizer quando exerci, que nós temos, numa consulta, há o dito, que é aquilo que nós queremos dizer, não é? E depois há um interdito, que eu só confesso, se tiver muita confiança no terapeuta, e depois ainda o não dito nunca, quer dizer, eu tenho segredos que jamais revelarei, nem sob tortura. Deixa para a cova. Claro. Nós temos no nosso âmago pulsões de natureza sexual ou outras, não é? Homicidas quase, que não relato. Quer dizer, em princípio, a não ser se perder o meu superego, a capacidade que eu tenho de me vigiar e de saber até onde posso ir. Não é? Aliás, aquele ditado latino que diz in vino veritas, é que quando o tipo está bebido, às vezes é muito inconveniente. As coisas que depois se arrepende 1000 vezes porque lá está o controle interior nosso cedeu um bocado. E, portanto, isso é muito interessante. Agora, a psicanálise, presumo, não tenho a certeza, leva, porque não é de balde, não é? Que se vai consultar ou que se recorre a um psicanalista 2 ou 3 vezes por semana, durante 45 minutos, durante 5 anos. Quer dizer, acho que deve ficar
muito pouca coisa para escalpelizar. Justamente, pretende-se que não fique nada. Exatamente. Exatamente. Pretende-se que se dê uma volta Exatamente. a Agora, todas essas coisas. como o Dr. Jaime dizia, se ficamos melhor ou piores, isso é outra questão. Ficamos diferentes seguramente. Agora, mas lá está, mas ficamos outra pessoa, mas isso de valorar se é melhor ou pior, isso já não... Isso leva ao jornalista a Isso é uma especulação que eu não posso entrar. Sabe, leva o jornalista a fazer aquela pergunta do bolso. O psiquiatra, o psicanalista, vão ao psicanalista, vão ao psiquiatra. Sim. Então o psicanalista, para ser psicanalista, Eu tem que ser psicanalista. O psicanalista, na formação de psicanalista, todos os psicanalistas fizeram a sua própria análise. Fizeram, obrigatoriamente. Faz parte do processo de formação. Portanto, está a ver a questão. Depois, se os psiquiatras vão ou não vão, enfim, eu não queria estar a falar muito sobre isso, mas garanto-lhe, e só digo isto, que vão. Garanto que vão, e não digo mais. Não, claro que vão. Claro que vamos. É o médico que vai ao médico. Claro que vamos, com algumas resistências. E devo dizer que a talho de foice, que é uma especialidade dramática, não é? Nós lidamos com os grandes dramas, e às vezes dramas inimagináveis, não é? Que ultrapassam a ficção mais rebuscada. E isso traduz-se que a especialidade com a maior taxa de suicídio entre as especialidades médicas. Há muitos psiquiatras que suicidam, porque, quer dizer, se calhar não foram a tempo ao psiquiatra. Está a ver? A questão. Se calhar se tivessem feito psicanálise, não. Sim, mas também não dá. Eu não Sim, não pode generalizar. Não, mas também há psicanalistas que suicidam. Claro. Bem, Eu conheci no início da formação, que era uma formação muito nos anos 60. Nos anos 60, por exemplo, no meu tempo de Paris não havia interno nenhum que não andava a fazer psicanálise. Isso é verdade. Em Paris. Em Lisboa, pelos anos 60, fim, 70, por aí fora, imensos médicos faziam psicanálise. Mas no início, quer dizer, o que aliás aconteceu com Freud. Freud no início aproximaram-se dele médicos com profundas perturbações. E há 2 ou 3 que claramente se suicidaram. Eu conheci no meu início em Lisboa os jovens internos de psiquiatria que andavam a tentar fazer psicanálise e que se suicidaram. Com muita vontade de dizer isso, e não foi só um. Esta interrogação que todos os seres humanos fazem, como é que nós funcionamos, evidentemente pode ser levada a este ponto de que eu estou a referir, ou não. Ou pode até quem tente de toda a forma pôr uma espécie de peso em cima para não pensar nisso, porque pensar dói e pensar é incómodo e não vale a pena pensar porque senão piora. É a teoria de muita gente. Enquanto ao psicanalista é o contrário. O psicanalista acha que é pensar que as coisas são resolvem. E é pensar abrindo, que se criam janelas, aberturas, que se vê melhor e, portanto, que as coisas se vão resolvendo melhor. Mas portanto, este tipo de interrogação, por exemplo, eu podia dizer-lhes, isto tinha a propósito de uma coisa que há bocado referi, foi a minha associação. Eu li O Crime e Castigo, do Dostoiévski, para aí 5 vezes, nos meus 14, 15, 16 anos. Era um livro que havia em minha casa. Eu não entendia aquilo. É que era possível. Qual era o atrativo que aquilo tinha para mim? Qual era o atrativo essencial? É como é que um indivíduo mata 2 velhas usurárias, quer dizer, que até era uma limpeza, em certo sentido anedótico, uma certa limpeza para a humanidade em São Petersburgo. Quer dizer, como é que um indivíduo... Rodion Romanovich Raskolnikov. Como é que um indivíduo, estudante universitário, isolado, mais ou menos abandonado pela mãe, enfim, a mãe estava longe, não interessa. Quer dizer, como é que aquele indivíduo que fez lá, que matou as velhas, arranja maneira de se inculpar junto do porfírio do inspetor da polícia? E como é que o escritor,
um tipo chamado Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, consegue dar-nos, digamos, a composição da pessoa, da articulação, da circunstância, gerando esta ideia. Este gajo está-se a acusar a ele próprio, a dar os passos. Ele é que se encaminha para a própria cadeia. E na cadeia encontra um indivíduo brilhante, super inteligente, chamado Porfírio, que percebe os indícios e vai. Esta interrogação para mim foi uma coisa absolutamente fundamental. Eu li o livro, eu demorava a ler o livro para 5 vezes ou 6 a minha cara. Havia um outro que eu lia, que era o Dom Quixote, que era outro. Mas adiante. O que é que eu quero dizer com isto? É que este tipo de interrogação, como é que o Romanovich Raskolnikov funcionava? As pessoas podem ler aquilo e até ficar assustadas, não entender a culpa e dizer, opá, este gajo... Estão a ver, portanto, eu voltei a ler o livro numa nova tradução. A tradução de João Paulo Freire. Eu li para aí há 6 anos ou 7. Tenho ali na outra parte da minha biblioteca, ali na outra. E fiquei absolutamente espantado outra vez. Quer dizer, como é que, passados todos estes anos, uma releitura ainda fascina daquela mesma maneira, levanta a mesmíssima questão e a mesma vontade de interrogar? É esta a questão. Bem, o Dostoiévski era o Raskolnikov, não é? Porque, Era um e aí, bocado, pronto, assim, eu tenho um livro que não tem nada a ver com Dostoiévski, em que eu meto na pele de um indivíduo que é, quer dizer, tem, o percurso é de um tipo simples que acaba decadente, mau, cínico, e que leva mesmo à morte de outro. E nessa altura eu era um assassino. Eu é que criei o indivíduo, não é? E tinha que pensar mesmo como uma pessoa má, cioso, ciumento. Enfim, eu fui mesmo uma pessoa má. E quando se está a escrever, uma pessoa é aquilo que escreve. Não é? Acho eu. Quer dizer, eu falo da minha experiência. Eu fui mesmo miseravelmente mau. A ponto de dar cabo de uma mulher para ter numa maca e todos os dias tratar dela com enlevo. E depois mete-se no mar e diz, talvez seja agora que acabou, não é? Abre a garrafa do gás e deixa-me esvair e tal. Mas fui uma pessoa muito má, quer dizer, má para com jovens que provocam um acidente e tudo isso. Não é? Pensar em várias maneiras de assassinar uma pessoa, de matar uma. E aí eu até tive medo de mim. Quer dizer, se pudesse eu matava-me, se fosse aquele contexto, era capaz de ser mesmo um assassino. Portanto, nós somos pessoas muito complexas, não é? Como eu disse há pouco, às vezes temos, olhando para nós próprios, ficamos assustados, não é? Com aquilo que encontramos em nós. Misteriosidades. Estou a gostar de o ouvir. Não, porque é... Gostar de o ouvir no sentido da concordância de que estamos em... Não, quer dizer, é sempre bom, há sempre uma palavra, quer dizer, que é uma chave, é como se fosse uma chave que a gente encontra e abre e a palavra misteriosidade, mistério mesmo, Mystery Magazine, depois misteriosidade, quer dizer, tem um conteúdo enorme. Eu vou dar uma... Eu não sei alemão. E um dia na Alemanha, estávamos a falar de língua e tal, e eu disse aos alemães que havia umas palavras que eu achava lindíssima em alemão. E qual é a palavra? Vocês vão se rir. E a palavra sonoridade é uma música, é formidável, e quer dizer Fernsehen. Televisão. Fernsehen. Eles ficaram em Fernsehen. Sim, Fernsehen. Para mim, é assim, qualquer coisa, e eu sei que é televisão. É Fern, que é ali, Zen, que projeta. E misteriosidade é uma gazua. É uma gazua, quer dizer, abre uma porta, porque encontrei, de facto, a palavra-chave que me dá a definição. Agora, eu disse a definição e se eu deixo aos especialistas, esses aí vão dizer o que é. Mas, de facto, quando me falou em misteriosidade, andei à procura da misteriosidade nos seus livros. Isso, como compreendo, também eu ando a pensar em termos de misteriosidade há 12 anos, já escrevi muita coisa e também há bocadinho dizia, quer dizer, e respondo um bocado à misteriosidade para o sentido cultural ou para o sentido social, quer dizer, um dos capítulos é justamente
relacionado com isso, no meu livro que há de sair, provavelmente ainda este ano. Mas a palavra misteriosidade, que não tem a ver, que é aquilo que acontece, que faz gerar um sentimento de mistério. Sentimento de mistério toda a gente tem. Sentimento de mistério é qualquer coisa que as pessoas já entendem, porque toda a gente tem um sentimento, por esta palavra ou outra, de mistério relativamente a coisa. Muito bem. E depois o mistério, que é uma outra coisa ainda. Quer dizer, e depois é a cultura do mistério, isso é outra história, e isso agora aí, quer dizer, é tudo, não vale a pena estarmos a voltar à questão da religião e das coisas, porque o mistério da fé é qualquer coisa que... Bom, e os mistérios. mas, portanto, a misteriosidade é a condição humana, é uma condição humana básica, na minha opinião. Porque está atrás de tudo isso. E se porventura, e isso é outra coisa que eu tenho observado na prática clínica, e então se a misteriosidade se abafa, se atrofia dentro da pessoa, e eu vejo isso em psicanálise, não é no princípio de nenhuma psicanálise, por norma no segundo ou terceiro ano de psicanálise. O que é que acontece? Quer dizer, há um mistério, o sentimento, a potencialidade que a pessoa tem, quer dizer, de olhar para o mistério desaparece, e o que é que fica? A pessoa fica depressiva e adoece. Não tem sentidos. Adoece. Adoece assim. E isto é uma coisa que os médicos toleram muitíssimo mal, já tenho dito isto muitas vezes, os médicos ilustríssimos toleram muito mal quando eu digo que as doenças têm todas um sentido, e cito várias, entre elas o cancro. Eu sei que estou a exagerar um bocado, eu também gosto de provocar um bocado de vez em quando. E que não é mais de todas essas doenças, que não são doenças de desgaste, nem são doenças da agressão externa. São doenças que têm a ver com algo de depressivo que a pessoa está a viver e que se encaminha de uma determinada maneira para aquela pessoa, conforme ela se organizou no tal crescimento que teve, é que depois os médicos dizem: tem uma doença. E eu digo: sim senhor, tem uma doença, mas tem uma história dessa doença. Tem uma história emocional interior que foi até essa doença. E os médicos ficam furiosos. Eu estou a brincar um bocado com a palavra. São os equivalentes depressivos, não é? O equivalente depressivo tem uma notazinha sobre isso, mas não é o equivalente depressivo. É a instituição da depressividade dentro da pessoa. Não é um equivalente a coisa nenhuma, é o próprio. É uma maneira de se exteriorizar a depressão, a depressividade. Bom, é. Não. Chamamos a isso, a psiquiatria boa, a psiquiatria chama a isso equivalente. Sim, sim, senhor, eu compreendo isso muito bem. Sim. É da minha prática. Claro. Claro, compreendo. Mas eu estou a falar novamente ainda do funcionamento interior do ser humano. Quer dizer, não aparece por acaso. Não há nenhuma doença que apareça por acaso, na minha opinião. Não há nenhuma doença que não tenha sentido dentro daquela pessoa, não há nenhuma doença que não tenha ligação com a misteriosidade perdida e com a depressividade. Cuidado que eu fiquei. Porquê é que diz que isso muitas vezes, digamos, eclode ao segundo ano de psicanálise? Que o doente fica... Disse que geralmente é no segundo ano da psicanálise que o indivíduo fica esvaído. Tem a ver com o processo terapêutico? Exatamente. No psicanalítico é um processo longamente estudado, há quase há 100 anos, e tem algumas características repetitivas quase sempre. Quer dizer, e há um período depressivo no processo psicanalítico. Mesmo em pessoas que vão fazer psicanálise sem ter sintomas depressivos à partida. Há muitas pessoas que vão fazer psicanálise justamente porque se sentem muito deprimidas ou que não, qualquer coisa depressiva entre si, que dentro deles que não funciona todo e querem fazer psicanálise, ver se se entendem. É uma boa indicação, por norma. Mas há outras que não têm isso, mas que mesmo assim, num período, por norma, pelo segundo ou terceiro ano, há um período depressivo que a pessoa passa. Que se começa a pôr muita coisa em causa, não é? Conhece-se muito mais sobre si próprio, também se começa a pôr muito em causa se o processo está a evoluir bem, se vale a pena continuar. Põe-se tudo em causa, não é? E começa a perceber que dentro dela, quer dizer, dentro da pessoa, existem núcleos depressivos, insatisfações às vezes enormes, que até aí não tinha dado conta, e nessa altura, se há doença biológica que aparece nessa altura.
As pessoas já estão frágeis, as A pessoas. gente tem experiência, eu tenho experiência. Eu quando falo destas coisas falo como eu costumo dizer, é o meu testemunho, porque eu tenho experiência. Tenho tudo isso que eu estou a falar são coisas que eu senti e vivi na minha experiência clínica de 50 anos da farmacopsicologia. Você deve ter um ficheiro inacreditável. Deve valer milhões. Olha, é outra nota em relação a isso que eu podia dar uma coisa. Eu não tenho ficheiro nenhum. Não tem? Tenho o meu pensamento outra vez. Não, estou a dizer. Não, ficheiro não, relativamente às histórias dos doentes, digamos Sim, assim. sim. Não, quer dizer, não é nesse, nesse Não é sentido. ficheiro escrito. Não, nesse sentido de. Não, das notas de consulta. É natural. É claro, eu conheço a prática toda. É o pensamento do curioso sobre isto, porque curiosidade é uma coisa e misteriosidade é outra, não falamos nisso. Curiosidade é quando nós já temos um objeto definido e nessa altura temos curiosidade. A misteriosidade pode evoluir no sentido da curiosidade com o objeto definido, já porque a misteriosidade não tem objeto definido. É como a angústia, muitas vezes não tem objeto definido, não sabe disso. As pessoas sentem-se angustiadas porquê? Não sabem. Não há objeto definido. A misteriosidade, por condição, por essência, não tem um objeto definido. Quer dizer, acabará depois por vir a ter, se tiver. Enfim. Mas, portanto, isto para dizer que mesmo a doença tem, digamos, a saúde e a doença tem, digamos, a ver com este funcionamento que a curiosidade profissional minha, que se tem encaminhado no sentido de perceber melhor para como funcionam os seres humanos e deixar alguma coisa escrita sobre isso, deixar uma espécie de depoimento, testemunho, para que alguém, porventura, possa interessar-se. É muito curioso. Cada doente é um doente diferente dos outros, não é? E toda a gente sabe, não é? Que depende muito também do estado emocional dos doentes. Há recuperações fantásticas de pessoas que às vezes com neoplasias e que têm uma evolução super favorável porque nunca se entregaram à depressão, nem à negação da doença e lutaram e foram para a frente e não sei o quê, enquanto que outros mais depressivos, passado 2 meses ou 3, já estão na morte, porque não lutaram, não... Isso é muito interessante, sendo o mesmo agente, sendo a mesma doença, como se pode reagir como pessoas. Eu tinha um tio médico que dizia que o doente quer dizer, o querer do doente é meia culpa. Sem dúvida. É outra coisa que metade e há outra coisa que o Dr. Milhariano não falou, porque também não veio a propósito, que é importantíssimo, que está um bocado esquecido, que é a relação médico-doente. Para estabelecemos com o nosso terapeuta. O Deus tem dado compêndios, não tem? Claro, isso é fundamental. Compêndio. Eu tinha um... Isso é uma coisa engraçada. Deixa-me só dar um exemplo. Quando trabalho no Conde Ferreira, o Dr. Milheiro conhece, mas não vale a pena dizer o nome, é um médico que tinha uma relação, uma empatia brutal. Não é psicanalista, mas ele foi professor de psicologia também. E um dia eu estava no gabinete ao lado e o telefone, não havia telemóveis, não é? Ele atendeu um telefonema, ele também fazia um bocado de clínica geral, acho que ainda era jovem e tal. E telefonou uma senhora com um problema vulgaríssimo, talvez uma desenteria, uma diarreia, não sei o quê. Então eu, ao telefone, disse: "Olá, Ana Maria, a senhora vai tomar este ultralevura às 9 da manhã e depois vai comer um caldinho e depois não sei o quê, e depois vai ver a temperatura e depois..." Eu disse, ficava curado só de ouvir este homem, quer dizer, a relação que ele dava de segurança, percebe? E não se esqueça de beber uma gasosa por causa dos sais que libertam. Sabe, isto é extraordinário. O gajo não precisa de medicamentos, porque a doente ficou tão descansada que estava nas mãos de Deus, para essa tal Dona Maria, não é? Mulher simples. E esta abordagem é super... Mas mesmo os intelectuais, quando estão mal, também querem acreditar. Quer dizer, o médico... Eu que há tempos tive um problema incrível e não tinha mulher em casa nem nada e só segui com o médico e o médico não fez nada assim, então vamos lá ver o que é que você tem. Depois estou-me a dizer isto, eu estava mesmo em... Não. Mas é engraçado também, há várias relações com os médicos, é interessante a classe médica, quer dizer, médicos e literatura, muita quantidade de médicos a escrever, mas há muitos, desde grandes escritores. E grandes escritores. Miguel Torres, Namor. E outros, e tantos outros, até na literatura
francesa e inglesa. Sim, sim. E são João Diniz, tantos. que eram O ótimos Lobo escritores. Antunes. O João também, o João. O João Aruz Correia, por João exemplo, que era um Correia. médico. Bom, cá em Portugal, mas em Espanha não é. Célebre. Mas poucos para a pintura, poucos para a escultura. Não, também há. Deve dizer, na escultura. Não. A escultura eu Não, o Abel Salazar. já Não, vem a não, escultura. mas há mas- grandes gente. mas- O Abel mas- Salazar era um grande pintor. Mas sabe porquê? Sim, era um Mas- grande pintor. Eu tenho um quadro dele. Mas reparo como está a dar valor a uma coisa que é o essencial. Tudo que nós temos aqui a dizer, o valor da A palavra, da exato, a palavra. É o valor da palavra. Olha, repare nos exemplos que deu. Eu estava muito doente, até nem as funções fisiológicas me corriam como eu gostaria, e chegou um senhor que era médico, portanto tinha uma competência que eu não tinha, quer dizer, e me pôs a mão, deu-me um afago banal e eu já passei a Exatamente. função. Repare, portanto, o que é o valor do aconchego da palavra que o médico lhe deu. Depois, quer dizer, deu-me outro exemplo, agora perdi-me um bocado do que estava a dizer. O que eu queria salientar é o valor da palavra e como, na medicina atual, quer dizer, a palavra se está a juntar. Os médicos hoje, eu tenho médicos na família, filhos, nós, sou de uma família de médicos, eles hoje quase não olham para o doente, quase não há palavras, há aparelhos, há computadores, há coisas para aí, quer dizer, mas a palavra, que é absolutamente essencial, que é necessário regressar à palavra. Mas isso é da competência dos catedráticos. É um bocado a cultura que nós temos. A cultura médica também se encaminha nesse sentido, que é um sentido completamente desviante daquilo que a profissão em si mesma tem de ser. Mas sabe que... Ele não receitou um medicamento, ele disse-lhe, ó pá, tu não tens nada, pá, ou vai lá com... Fica com calma. Exatamente. Pronto, fiquei logo descansado. Exatamente. Tinha dores e tudo, mas era outra coisa. Já era outra coisa. Exatamente. O valor disso. Eu estava fascinado. Para mim foi. Agora, também é o ramo da medicina onde mais leigos, sem saber da matéria, viciam a linguagem e dão uma imagem perversa. Então, os americanos, os filmes, é uma coisa pavorosa. Eu acho que há três coisas, as coisas mais elevadas que o ser humano, as capacidades mais elevadas que o ser humano, neste funcionamento que eu tenho vindo a falar aqui, vocês têm tido digamos, tem-me dado o gosto de ouvir o que eu tenho dito. Há três capacidades nos seres humanos que são absolutamente os patamares elevados, que é a capacidade de fazer humor sobre si próprio, sobretudo, a capacidade de fazer poesia e uma outra que ninguém fala, que é a capacidade de mentir. Mas, Eu tenho muita coisa escrita sobre isso. Eu tenho muita coisa escrita sobre isso. Eu tenho uma coisa escrita sobre isso, que é um longo ensaio, que é o elogio da mentira. Isso é interessantíssimo. Evidentemente que isto é provocador. Eu compreendo. Eu quando meto no mesmo saco a poesia, o humor e a mentira, estou a ser um bocado provocador, eu sei. Outra pessoa fala sobre isso. Mas olhem que a capacidade de mentir é fundamental. Nenhum A animal tem. mentira, a imaginação. Mentir. A imaginação. É outra vida que as imaginação pessoas querem ter, se calhar. Gostaria de. É uma capacidade que mais nenhum ser vivo tem. Mas é interessante o seguinte, quer dizer, a capacidade de imaginar outro. Eu conhecia assim. Ele imaginava outra pessoa, aliás, ele dizia-se, o fulano, ele não é o fulano, e depois mentia descaradamente. Mas está a ver, mas no subsolo disso há misteriosidade. Sem misteriosidade nada disso aconteceria. É a condição, é o subsolo dessas capacidades. Eu acho que neste ponto da conversa, eu lembrei-me agora, quer dizer, é o meu lema, um dos meus lemas de vida é o seguinte: a realidade não se discute, aceita-se. Ou seja, se a minha realidade for ficar doente agora, tenho que aceitar. E estes mecanismos e tudo que nós temos a falar, nomeadamente a tal misteriosidade, a religiosidade, serve-nos também para aceitar esta realidade, com mais ou menos prejuízos sobre nós próprios.
que se não tivermos essa capacidade de prever o futuro, desenhar o futuro, imaginar soluções, estamos liquidados. Só nos resta quase suicídio. Sim, chegamos ao E fim. muitas vezes a realidade é dramática. E esta conjunção disso mesmo, da imaginação, da criatividade, da misteriosidade, da amizade, tudo que vem da relação entre humanos é que nos impele a continuar a viver e continuar a lutar, mesmo quando as realidades são dramáticas. É isso. E há um ponto já agora, agora como estou na parte final, sobre o Crime e Castigo. Também para mim considero uma das maiores obras do que li até agora, já tenho lido várias vezes. Agora, sobre o Crime e Castigo, o problema do serial killer. O serial killer quer ser apanhado. Normalmente, eu tenho lido vários livros sobre isso. E a vontade do criminoso, esse tipo de criminoso, a vontade é que lhe terminem. Ele não consegue por si próprio deixar de matar. Isso é uma interpretação. Mas consegue arranjar uma teia de maneira que ser apanhado para coisas. Quer dizer, é uma opinião. Mas aqui era um bocado diferente, Arnaldo, repara. O serial killer é o matador por aí anda, e que diz, e tu dizes e muito bem, parem-me se não mato mais. Exatamente, Portanto, como parem-me. Parem-me. Exato. Enquanto que o Raskolnikov, Não, ninguém são o um caso parava. diferente. O que é que o parava? É a culpa. É culpa, É a diferença. exatamente. A Serial diferença- killer há uma não tem diferença- culpa. Há uma diferença fundamental, é que o serial killer não tem culpa. Não tem sentimento. Ele percebe é que A lei de parem-me se não mato Macbeth mais. também, com a culpa dela, está sempre a ver as mãos cheias de sangue, não é? E o Raskolnikov, o Roden Romanovich Raskolnikov, ia Ele não por terá um aí, copo. ele próprio se encaminhava, porque ele tinha uma culpa tremenda daquilo que tinha feito, embora não o reconhecesse. Porque ele achava que tinha feito muito bem. Tinha liquidado a garrafa. Mas era a culpa inconsciente. É aqui que começa a psicanálise. E é esse o meu encanto com os meus filhos. Chegar onde é que está, A ler porquê? aquilo a repetir. É misteriosidade, cá está. O que é que encaminha? Cá está a misteriosidade. Mas a É um psicanálise, bom exemplo. a psicanálise Mas ama é- os amorais. Não é? Como? Ah, você Não percebi. A psicanálise ama os amorais. Não. Não os imorais, os amorais. Desculpa lá. Não. Isso Não, acho que isso não. não corresponde a nada. Eu Eu acho acho que a que não. psicanálise não ama nada. Eu não vou defender. Não, A não. psicanálise analisa. Analisa. Essa dava com a mim. Analisa. Foi muito certinho. Analisa que é um Tem bocado interesse. diferente de amar. Não quer dizer que o psicanalista não ama. O ama ou desama. O analista é um analista. O analista É analisa. independente. Exato. É como um juiz, digamos. Analisa. Analisa. Analisa as coisas, os atos e procura explicá-los. Procura entendê-los. Eu acho que é isso. Como é que isto Não é? funciona? Agora, as causas e os efeitos, não é? Isso é outro problema. Portanto, mais uma prova de vida muito interessante. Porque não há dúvida nenhuma que se aprende muito com a experiência dos outros. E sobretudo pessoas que têm uma experiência muito grande em campos como o nosso. Agora, para a criatividade, as pessoas gostam de pensar e gostam de fazer coisas eles próprios. Há necessidade absoluta de saber, de conhecer a experiência dos outros. Isso é a mais fácil maneira, porque não há universidade para escrever, não há universidade para poesia, não há universidade disso, não é? É a universidade da vida. Portanto, as provas da vida são obtidas pela experiência. E isto torna-nos mais ricos. E, de facto, a mim alicia muito esse problema, sempre, desde que falámos nessa palavra incrível, misteriosidade, interessa muitíssimo, porque são os medos, não é? Isto é os medos. E o medo não há nenhuma que... O medo do desconhecido, no fundo, que é aquele mais perigoso, é aquele que não conhece. A gente tem medo de uma trovoada, sabe o que é? Que pode dar um raio, pode matar, não sei o que é. Tem medo de estar do escuro, porque temos exatamente... Não explica... Porque é que uma pessoa tem medo do escuro? Porque o escuro é uma coisa que não... É uma ausência da cor, portanto, uma ausência de tudo, não é? Eu acho que é assim. E de facto, quando nós crescemos, nós
somos isentos do medo, acho eu. Isso é uma das perguntas que eu gostava de fazer ao senhor, que é, nós nascemos com o medo ou o medo é criado? Nós nascemos com medo. Nós nascemos com toda a potencialidade do medo inscrita na própria Potencialidade. no nascimento prematuro. Mas que nós aprendemos o medo, a ter medo do medo, por exemplo. Não, mas isso depois, quer dizer, são as vicissitudes que o medo vai tendo em cada um, percebes? Quer dizer, que são variadas conforme a experiência de vida que cada um vai tendo. Portanto, é criado. Mas o medo do desconhecido é uma inerência da condição humana. Portanto, se quiser, mas isto é genético. Eu não sei se é genético, nem a palavra gene entra aqui no sentido biológico do termo. É qualquer coisa que acontece sempre num bebê a crescer. Não são os contos, as criadas velhinhas, não. os contos de encantar. Arnaldo, isso pode acrescentar, ou tirar, ou pôr. Quer dizer, mas uma coisa que já existia. Mas tem que existir. Pode ganhar forma. É nesse sentido que ganha forma como... Mas há o interesse do medo, porque eu vejo que os meus netos, bisnetos e tudo que têm idades, eles gostam mais dos contos com que eles reagem, tenham medo do que aqueles contos de encantar. E vê, porque é que o Walt Disney escreveu só coisas arrepiantes, que eu, quando fui ver a primeira vez a Branca de Neve e os Sete Anões, tive que ir dormir com os meus pais, com 5 anos já, ou 6. Não é? Porquê? Porque há bruxa, não é? Há morte, não é? No fundo é a morte da Branca de Neve. O Bambi também, a história de matar o pai, o Bambi quando era pequeno. E o Pinóquio tem os problemas enormes dos burros que andavam a puxar nas minas, ceguinhos e tal. O medo é aliciante, porque o normal não interessa a ninguém, não tem pica, como se diz, não é? Sim, e repare, a Bela Adormecida também. Todos os contos desse. Então o Grimm nem se fala, não é? O Hansel de Gretel é uma coisa incrível. As bruxas. Porquê é que as bruxas são encantadas? Histórias de bruxas. Eu adorava que me contassem histórias de bruxas. E tinha lá umas empregadas antigas, que eram da Viseu, que foram pastoras, contavam histórias do lobo. E contavam do lobisomem. E contavam histórias que levavam, por exemplo, um carro de bois e lá num cruzeiro e eles destacavam e não arrancavam o pé. Isso é que me interessava. Não era coisas felizes, happy ends. Sabes o que é que isso quer dizer? Sabes o que é que isso quer dizer? É que o medo é de facto uma condição do ser humano. É o que estás a salientar. Pois ele está lá, mas nós vamos aprender a tê-lo. Não, vamos lhe dar forma, não é aprender, vamos lhe dar forma. Percebes? Sim. Mas é estimulante porque também Mas vem-nos, por exemplo, eu tive medo porque vi um filme que me fez medo. Claro. Ou tive medo porque as minhas empregadas contaram uma história de bruxas, por exemplo, naquela altura, não é? Eu não gostava, mas ao mesmo tempo encantava-me. Eu não dizia, caraca, com isto eu tenho medo. Eu queria mais. Esse encanto é misteriosidade. Pois é, exatamente é isso. Nós vivemos mais do segredo, do mistério, do que do normal. Aliás, eu acho que a realidade é muito aborrecida. A realidade do dia-a-dia, da rotina, isso acho que da solidão, por exemplo, disto tudo, são coisas paralelas, não é? Nós procuramos o diferente, não é? Porque é que as pessoas às vezes fogem ao normal? Agora estamos noutra discussão. Eu às vezes acho que nós estamos muito exigentes. Eu muitas vezes gosto de racionalizar no meu lado animal. Eu se tiver apetite, comer e dormir e tal, se tiver as minhas necessidades básicas adquiridas, não estou feliz, mas também não estou infeliz, percebe? Não preciso estar sempre a sonhar com coisas fantásticas e não sei o que mais. A existência em si deve ser uma coisa mais ou menos prazerosa, não é? Temos as nossas necessidades básicas supridas. Temos saúde, ver o pôr do sol, comer, saborear. Para que é que precisamos de tanta coisa extra, digamos assim, para a vida ter a tal pica? Eu acho que com a idade nós vamos cada vez mais satisfazendo mais com. Há uma velha piada. Está a esquecer que é um sofrimento interior seu.
Deixa-me falar desta Sim, maneira. sim. Há um sofrimento sempre. Claro que há. Não, claro que É há. disso que estamos a falar. Não, Podia ser claro que há. Não, Agora, o suprir disso é que Não, tem, claro- tem, claro tem que há. forma variável. Claro que há, mas o que quero dizer é que às vezes esse sofrimento pode ser atenuado se eu Sim, contrabalançar. Afinal, quer dizer, Com certeza. tenho os pequenos prazeres da vida, viva, etc. Há uma Existe. religião Não é? que tem para aí 1.000 milhões de coisa que é isso. Eu- Sabe como é que se chama? É o budismo. O budismo, exatamente. O- O Estado de Zen. o- Exatamente. A Era isso que eu ia essência, dizer. a essência do budismo é essa. Era isso que eu ia dizer. Eu às vezes. Por exemplo, Isto é um bocado pedante dizer isto, mas eu às vezes sonho em ser um ermita, percebe? Ou ser um monge de clausura. Pronto, é agora uma boa Existir, oportunidade. Não é? Agora cá o. E eu acho, voltando um bocadinho ao budismo, quando uma pessoa se basta a si próprio, isto claro que é um estado ideal inatingível. Isso é E um não precisa- onanismo. Ai, como? É um quê? É um onanismo. Não. Sabe que... Então, da Não, piada. até prescindo disso, da parte sexual. Quer dizer, deve ser fantástico, de um certo ponto de vista. Há uma velha piada. Se conseguir francesa. desfazer dos bens materiais e dos bens humanos, das relações humanas, etc. Há uma velha piada. É difícil, francesa que diz assim. é o caminho, digamos que é o caminho, entre aspas, para a virtude. Pronto, é um caminho virtuoso. Não sei se é lenda, mas. Não sei se é lenda, deve ser lenda. É uma velha piada francesa que dizia que eu, entre dois filósofos, estava Voltaire, era um deles, e me disse: cogito, ergo sum. E o Voltaire disse: après. E après. E depois. E depois. Exatamente. E na misteriosidade também não estará incluída o mistério do ser, portanto, onde vivemos, para onde vamos, Claro, quem somos. Isso aí. Isso cá está na misteriosidade também, não é? Isso é também por isso. Isso encanta-nos. Isso é, digamos, uma das soluções, um dos caminhos para os quais a misteriosidade pode tomar a forma. Exatamente. Pode encaminhar-se para aí. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, Mas é muito natural que se acontece. encaminhe para aí. E acontece. É muito natural que se encaminhe para aí. Agora, não é obrigatório. Sim. Percebe? Mas é muito natural. Agora, uma pequena provocação. E os físicos que andam à procura da partícula inicial? Onde tudo começou. Eu não acredito muito nisso. Assim, acho um bocadinho americano, quer dizer, porque nada havia. Não, mas alguma A coisa. noção do nada para já dava para mangas, não é? Leva à loucura, não é nada, não existe nada. Eu pensei que não há nada em absoluto. Depois dá pum, no primeiro nano, ao segundo fez pum, no primeiro segundo fez tal, e no terceiro não sei o que, e em 5 segundos ficou tudo feito. Eu acho assim um bocado esquisito. E depois houve uma ligação entre tudo que é o bosão. É o bosão do Higgs, não é? O bosão de Higgs, não é? Que eles agora descobriram, quer dizer, é um ligador de. Não é? Eu também acho que há um bosão interior dentro de nós. E depois, pronto, É a ligação, há uma ligação, mas isso é já uma alegoria, digamos. A resposta a isso, tantas vezes, para alguns, em Deus. Não é? Pois é. Exatamente. Eu considero Deus o 9 elevado infinitamente. E para baixo Isso é outro também, tema. Mas vamos para a religiosidade. Isso é outro tema que ele gosta. A Portanto, religião é eu uma acho que necessidade isto é muito humana. interessante, mas tem que ter um fim. E foi uma tarde Mas o muito bem doutor, se calhar, passada. doutor Miguel, estou Está a ali uma coisa interromper. que diz O doutor Juice. Miguel queria se calhar terminar. Não, mas, Diga. Não, Não, doutor Jaime queria... Não, eu só queria falar. Ai, não, pensei que estava a terminar. Desculpa. Aí o problema é Peço que desculpa. o doutor Milher não quer falar mais. Não, Não repito sei. as palavras iniciais, as minhas palavras iniciais, eu agradeço a vossa presença, a vossa contemplação e a vossa paciência de terem Algumas terem provocações. estado aqui com esta conversa, que foi uma conversa para mim muito interessante. Pelas partes que disseram, pelas partes que provocaram, pelas partes que omitiram, pelas partes que de si próprio se expuseram. De maneira que eu só tenho a agradecer ao Arnaldo Trindade, em primeiro lugar, porque foi o organizador, e a todos vocês, quer dizer, o facto de cá estarem, termos cumprido com isto. Muito obrigado. Não é? E um bom fim para isto. Foi um prazer.